Bom dia, primeiro ano, tudo certo? Então, hoje nós vamos começar a nossa aula 15, a aula de Império Bizantino. Essa aula vai ter dois tópicos, né? Nesse vídeo vamos trabalhar no Império Bizantino, em outro link eu vou trabalhar com vocês, em outro vídeo, né? Que eu vou passar o link também, eu vou trabalhar com você a questão do Reino dos Francos. Bem, vou começar essa brincadeira aqui então. Rapaziada, como a gente viu, o Império Romano ele vai entrar em crise a partir do século III. O que acontece? No ano de 395, os filhos do imperador Teodósio, Honório e Acádio, eles dividem o Império Romano em dois, como você pode ver aí na imagem, né? O Império Romano Ocidental, que vai ter a capital em Roma, e o Império Romano Oriental, com capital em Constantinopla, uma cidade que foi feita pelo imperador Constantino no ano de 330, certo? A ideia de fazer Constantinopla foi justamente criar uma cidade no Oriente que tivesse todos os aparelhos administrativos necessários para a condução política do Império caso Roma caísse. Então, como a gente viu, né, no ano de 395, o Império Romano se divide em dois, o Império Romano Ocidental e o Império Romano Oriental. O que acontece? Em 476, Odoaco, o rei dos Élaos, invade Roma e toma Roma. Acaba a história romana, cai Roma. Mas cai o Império Ocidental. O Império Oriental vai durar mais 1000 anos e ao longo da Idade Média vai ser chamado de Império Bizantino, porque a cidade de Constantinopla foi criada sob uma antiga cidade na região da Trácia, colônia dos gregos, chamadas de Bizâncio. Então, Constantinopla foi criado sob uma antiga cidade chamada Bizâncio. Vamos aqui, então, olhar. Rapaziada, a cultura bizantina, ela é helenizada. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, Constantinopla foi criado em cima de uma antiga colônia grega. Então ele vai ter em grande parte de sua cultura características gregas. Ok? Então vai ter essa característica helenizada, característica cultural grega. A língua falada é a língua grega, por exemplo. Só que politicamente e administrativamente, juridicamente, serão as tradições romanas. Então, na verdade, Bizâncio ele faz essa fusão muito interessante da cultura grega com as tradições políticas, administrativas e jurídicas de Roma. Lembrando que a economia do Império Bizantino, assim como a economia de todos os povos da antiguidade, vão se basear na agricultura e no comércio. Rapaziada, falei em Império Bizantino, qual é o primeiro nome que tem que me vir à cabeça? Justiniano. O grande rei Justiniano, o primeiro grande imperador do Império Bizantino, que vai estar aí no século VI, governando Bizâncio. Bem, o que acontece é o seguinte: a primeira coisa que vai destacar o governo justiniano é a centralização política. Mas ele faz essa centralização política, ele consegue abafando uma revolta chamada de Revolta de Nica. Deixa eu explicar para vocês. Justiniano, lá, como eu falei para vocês, as tradições culturais eram gregas, então tinham jogos olímpicos, né? Só que como não tinham cidades-estados, como era o Império, o que acontecia? Os bizantinos se dividiam em duas cores e competiam, essas duas cores competiam. O que vai acabar acontecendo? Justiniano, ele vai torcer para um determinado time, né, para uma determinada cor, e a galera da outra cor começa então a xingar Justiniano. E de repente a própria galera que estava no time Justiniano começa a xingar Justiniano também. Ele vai para casa, muito tristonho, ele vai para o palácio e fala: pô, Teodora, tá pronto o negócio. E aí a esposa dele, a tal da Teodora, olha para ele e fala: Justiniano, não há problema nenhum um homem fugir para salvar a sua vida, porém um rei não pode sobreviver à sua coroa. Então o que ele vai fazer? Né? Ele vai abafar essa revolta, vai matar centenas de pessoas e vai conseguir centralizar o poder.
é o início do que nós chamamos de cesaropapismo. Mas a gente já discute essa questão aí quando for falar de religião dentro do Império Bizantino. Agora, sem sombra de dúvidas, além da expansão territorial feita por Justiniano, que vai chegar inclusive a pegar territórios na própria Roma, né, na própria Península Itálica, como você está vendo aqui, ó, Ravenna, essa cidadezinha que eu estou passando o dedo aqui, chega a ser feito o execrado de Ravenna, né, então ele expande até lá. Agora, o grande barato de Justiniano, sem sombra de dúvida, foi a criação do Corpus Juris Civilis, a maior herança romana para o direito. O Corpus Juris Civilis, ou Código Jurídico Civil, era dividido em 4 livros. O mais importante dele, talvez, o Codex. O que o Codex fazia? Trabalhava com todas as leis romanas a partir de Adriano. Então, uma compilação, um código de leis romanas, né, o Codex. Nós temos também o Digesto, que é um outro livro. O que esse livro fala? O que ele aborda? As decisões dos juízes romanos para gerar o que nós chamamos de jurisprudência. Também temos as leis, no terceiro livro, criada por Justiniano, que são as institutas. E o resumo dessa brincadeira toda que são as novelas. Então, quais são esses 4 livros? O Códex, que traz as leis romanas, o Digesto, que traz como os juízes julgaram, as institutas, que são as leis criadas por Justiniano, e as novelas, que é um resumo desses outros 3 livros. Então, sem sombra de dúvidas, repetindo, o Código Jurídico Civil, o Corpus Juris Civilis, criados no governo Justiniano, é a maior contribuição do Império Bizantino e de Roma para o surgimento de uma ciência que hoje nós chamamos de direito. Maravilha, rapaziada! E outra coisa que Justiniano fez foi a construção da Catedral de Santa Sofia. Essa catedral que você vê nessa imagenzinha bonita aqui, tá? Que é a maior catedral da época. Maravilha? Bem, como eu falei para vocês, é importante a gente sempre discutir a religião dentro do Império Bizantino, porque tem 2 coisas que são deveras importantes. Primeiro, a questão do cesaropapismo. A religião do Império Islâmico será cristã, certo? Só que Justiniano não vai mais aceitar se colocar sob o governo do Papa. Quando ele centraliza o poder, ele passa a ser o líder político e religioso do Império Bizantino. Então, é o que a gente chama aqui de cesaropapismo, ou seja, o cara é o César, é o líder político, papismo e o religioso também, cesaropapismo. Maravilha? E a gente vai ter uma série de movimentos heréticos, principalmente os que discutem a questão da essência de Jesus. Esses 3 muito conhecidos é o monofisismo, o arianismo e o nestorianismo. O monofisismo diz que Jesus Cristo é apenas Deus, só divino. O arianismo diz que Jesus Cristo é apenas o quê? Um homem, certo? Tem origem humana. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Vamos continuar. O nestorianismo, então, mistura aí, né? Parte humana e parte divina. E o que a Igreja Católica define sobre Cristo? Ele é um homem, ele é um Deus, ou ele é parte homem, parte Deus? Não define, né? É a tal da Santíssima Trindade. O cara é Pai, Filho e Espírito Santo, tudo ao mesmo tempo. Então, como a Igreja Católica não define, esses movimentos heréticos tomaram muita força dentro do Império Bizantino. Agora, sem sombra de dúvidas, o mais importante dos movimentos foi o movimento iconoclasta. O que é esse movimento iconoclasta? É um movimento que combate a adoração de imagens, certo? Olha só, o que vai acontecer? A iconoclastia vai ser tão forte, esse movimento iconoclasta vai ser tão forte que vai dar origem ao cisma do Oriente. O que acontece?
Em Bizâncio, desde de antigos imperadores, se não me engano, desde Leão III, imperador bizantino, o culto a imagens era proibido, né? Ele não gostava muito do culto a imagens. Por quê? Porque jovens que estavam em idade de se alistar no serviço militar acabavam ingressando nos mosteiros para construir imagens e não iam para o exército. Então ele começou a não gostar muito dessa questão da iconoclastia, né, da adoração de imagens. E por isso nasce ali o movimento iconoclasta, que é o movimento de combate à adoração dessas imagens. Só que essas imagens, o comércio delas dava muito lucro a Roma. Então o que vai acabar acontecendo? A Igreja Católica vai querer que se mantenha esse comércio das imagens. E vai começar então uma treta aí entre, né, o Império Bizantino e Roma. E essa treta se torna mais aguda quando o imperador bizantino chamado Miguel Celurário proíbe o culto latino no Império Bizantino. Ou seja, ele fala, no Império Bizantino não pode mais ter igreja nenhuma com adoração de imagem e manda fechar as igrejas que tinham adoração de imagens. O Papa, né, emputeado da vida, manda para Bizâncio o cardeal Humberto para que ele resolva essa treta. Só que eles não chegam a um acordo e o cardeal acaba excomungando o patriarca, né, ou seja, o imperador bizantino, Miguel Celurário, que faz a mesma coisa. Que excomunga ele também, que excomunga também o cardeal. E o cardeal acha aquilo muito engraçado, pergunta para ele, tá, meu querido, eu estou te excomungando a Igreja Católica, você está me excomungando do quê? E aí Miguel Celurário pensa, olha, fala, tá, da igreja que eu acabei de criar aqui, e cria então o que nós chamamos de Igreja Católica Ortodoxa Grega, ou seja, a primeira cisão, o primeiro cisma, a primeira divisão da cristandade. Até o cisma do Oriente, que vai ocorrer aí em 1054, todo cristão era católico. A parte católico apostólico romano, no caso, né? O cisma do Oriente, ocorrido no Império Bizantino, no ano de 1054, né, nessa treta aí da iconoclastia, é a primeira vez que a gente vai ter um racha na igreja, criando uma nova, uma dissidência dessa igreja, que é a igreja oriental, chamada de Igreja Católica Ortodoxa Grega. Maravilha, rapaziada? Então segue aí o próximo link que vai falar sobre o reino dos francos. Valeu, gurizada!